Que atitude nós tomamos para cumprir nosso chamado? Que atitude nós tomamos para que Deus fale algo mais para nós? Essa atitude aqui, eu estou falando de ter audácia, de você ir para cima, de você se movimentar, para que você comece a ver o mover sobrenatural de Deus através do seu movimento. Você entra com o seu movimento natural, você está tendo uma atitude, você está dizendo para Deus, eu quero. E aí Deus entra com o sobrenatural e endossa o teu natural. Entra com os poderes do Espírito Santo que Ele nos garantiu. Poder e autoridade. Para quê? Curar os enfermos, libertar os cativos, pisar as serpentes e escorpiões, liberar cura para as pessoas. Essa é a parte de Deus para aquele que crê, que libera a palavra no natural, e ele entra com o sobrenatural e soma com a nossa palavra. E o que vai acontecer? As curas, as libertações, os milagres, todas as coisas que for liberada. O que ligar no céu, o que ele disse? Pronto, vai ou não vai acontecer? Vai acontecer. Deus está pronto para fazer acontecer isso nas nossas vidas, irmãos. Quantas vezes o Espírito Santo compartilha conosco os seus objetivos? Quantas vezes em cultos e reuniões, encontros e tudo mais, nós ouvimos claramente Deus falar conosco e nós cruzamos os braços simplesmente achando que são coisas da nossa cabeça. Não, eu que estou achando que não tem nada a ver com Deus, não. Não, caramiola da minha cabeça. E não faz, porque acha que não é Deus que está falando, não é Deus que está enviando, que precisa orar mais, que precisa fazer mais alguma coisa, só precisa se mover na direção da voz que você ouviu. Só precisa se mover para fazer o que o Senhor falou. Mas, infelizmente, a coisa da nossa cabeça. E deixamos passar. E não agimos para que Deus opere na nossa vida. Como é que as coisas aconteceram na vida de Moisés? Moisés, irmãos, o que ele tinha quando ele começou? Me diga aí. Moisés não tinha nada, irmãos. Ele não tinha título, ele não tinha futuro, ele não tinha esperança, ele não tinha bens, ele não tinha reconhecimento, ele não era um ninguém. Ele foi príncipe enquanto morou os 40 anos lá. Depois não virou ninguém. Ele virou um ninguém. Ninguém sabia quem era aquele homem. Ele não tinha nada. Aliás, ele tinha uma coisa. Ele tinha um cajado, que era ali uma forma profética de Deus dizer que ainda deixei a liderança nas tuas mãos. Mas nada. Isso foi empecilho para começar? Não, mas ele estava passando por um processo, irmãos. Ele estava ali apacentando as ovelhas do sogro dele, vocês sabem disso, quando ele viu aquela sarça. Ele deve ter visto várias vezes, eu não sei aquele lugar, mas ele, aquele dia que a Bíblia retrata, foi o dia que chamou a atenção dele. E Moisés disse, me virarei para lá e verei essa estranha visão. Êxodo capítulo 3, verso 4. E aí, quando Deus viu que ele se virou para ver o que estava acontecendo, aí sim, o Senhor falou com ele. Vendo o Senhor, verso 4, que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Deus só fala conosco quando vê interesse em nós. Grave isso. Vamos repetir? Deus só fala comigo quando há interesse em mim. Se eu tenho interesse em Deus, Ele vai se mover na minha direção. Se eu não estou nem aí para Ele, Ele segue a vida para Ele também, está tudo certo. Moisés, enquanto só via a sarça, nada aconteceu. Mas quando ele disse, me virarei para ela e vou até lá ver esse negócio de perto, aí sim a voz de Deus falou com Moisés. Hoje nós vemos isso muito prático na nossa vida. Como isso acontece na nossa vida? Às vezes vemos um mendigo, vemos um bêbado, vemos um necessitado e nós fugimos dele, como Moisés fugia da sarça. E às vezes, a maioria delas, nós só oramos dentro do carro, Senhor, abençoa essa vida. É como se Deus dissesse, eu quero abençoá-lo através de você. Mas você não quer. E nós ignoramos, não nos aproximamos, não fazemos nada, não damos nada, nem um centavo e nem fazemos coisa alguma.
Eu não vou alimentar não, que ele vai usar droga. Irmão, o que ele vai fazer é o problema dele, mas a nossa parte a gente fez. Nós não podemos travar a nossa vida pela do outro.